Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula, nossa aula 27 do MSA. Hoje vamos aprender sobre o ponto de aumento. Nós temos o ponto de aumento simples e o ponto de aumento duplo. Temos o triplo também, porém, nós só vamos falar sobre o ponto simples e o duplo ponto de aumento. Para você que ainda não me conhece, eu sou Decele, sou organista, sou instrutora na Congregação Cristã no Brasil, sou professora particular nas minhas horas vagas e o meu objetivo aqui, o meu intuito aqui foi partilhar com vocês, ajudar vocês de alguma forma a avançar nos seus estudos musicais. Bom, é isso daí, não vou estender nossa conversa, vamos iniciar a nossa aula. O ponto de aumento, de acordo com o MSA, na página 35 do MSA, ele fala assim, é um ponto que, colocado à direita da cabeça da figura, aumenta a metade da sua duração. Para que a gente possa compreender isso, a gente tem que entender, primeira coisa, existe um ponto, como esse daqui, que sempre vai ficar ao lado da cabeça de qualquer figura, pode ser semibreve, mínima, semínima, cocheia, semicocheia, ela sempre vai ficar ao lado direito da cabeça da figura. E ela vai aumentar a metade da sua duração. Então, se a figura ela tem uma determinada duração, o ponto de aumento, ele vai ter a metade dessa duração. Por exemplo, se nesse caso aqui, essa figura da semínima, ela tem a duração de 1 minuto, então esse ponto de aumento, a duração dele vai ser de meio minuto, tá? Então vamos lá, para que a gente consiga compreender melhor o que ele está falando aqui, vamos para o nosso slide. O ponto de aumento simples nada mais é que esse pontinho aqui, colocado à direita da cabeça da figura, tá? Então, ó, a mínima, a semibreve, ela pode ser pontuada, a mínima pode ser pontuada, a semínima pode ser pontuada, a colcheia também pode ser pontuada, a semicolcheia também pode ser pontuada. Eu parei até aqui porque no nosso programa da congregação, do nosso inário, nós só vamos ter até a figura da semicolcheia. Por isso que eu não coloquei as outras figuras, mas qualquer figura pode ser pontuada. E toda vez que aparecer um pontinho só, nós vamos chamar de ponto de aumento simples. Outra curiosidade é, como vocês podem ver aí, as pausas também podem ser pontuadas. Então, ó, não é só as figuras de som que vão ser pontuadas, as pausas, as figuras de silêncio também podem ser pontuadas. Tudo bem? Agora vamos falar sobre o ponto duplo. Esse também é um ponto de aumento, porém ele é duplo, que é o que chamamos duplo ponto de aumento. Ó, qualquer figura também pode ter o duplo ponto de aumento. Também as pausas podem ter o duplo ponto de aumento. Eu trouxe aqui apenas o duplo ponto de aumento porque no nosso programa da congregação só tem até o duplo ponto de aumento. Nós vamos ver mais a seguir que existe um hino apenas que vai ter esse duplo ponto de aumento. Porém, vocês podem encontrar em outras partituras de estudo o triplo ponto de aumento, que são os 3 pontinhos. Tá? Vamos ver para que serve esse ponto de aumento. Eu já compreendi que ele vai aumentar o valor da figura. Mas para que ele serve? Como é que é isso? Vamos entender melhor. Eu trouxe aqui o exercício 6, que está na página 37, ou seja, o nosso próximo estudo, né? O nosso próximo exercício para estudarmos. Então, aproveitei ele. Observa que ele tem a fórmula de compasso, é um compasso ternário. Nós já estudamos sobre fórmula de compasso, tá bom?
Quem ainda não assistiu essa aula, volta lá nos vídeos anteriores, vai na playlist do MSA, lá tem todas as aulas sequenciais bem organizadinha, tá bom? Se não conseguir, comenta aqui nos comentários, me pergunta que eu envio o link aqui da aula específica que vocês querem, tá certo? Então vamos lá. Observe nesse exercício que a fórmula de compasso é 3/4. Quando a gente vai ler fórmula de compasso, a gente já entende, ó. Vamos fazer a leitura, ó. 3 semínimas, tá? Coloquei aqui as 3 semínimas exatamente como a fórmula tá me pedindo. Cada semínima dessa equivale a um tempo, um pulso dentro de cada compasso. Então, cada compasso desse precisa de 3 semínimas. Certo? Porém, vocês podem observar que existem outras figuras. Existe a cocheia aqui, nós temos a mínima. Vamos fazer a soma, ó. Semínima mais semínima. Vamos resolver essa fórmula para que a gente possa encontrar uma figura só, uma unidade só. Vamos somar ela, vamos encontrar aquilo que chamamos de unidade de compasso, que é justamente a figura que representa a soma de todos os tempos de cada compasso. É uma figura só, tá? Por isso que chamamos unidade, uma figura que tem os valores somados de cada compasso. Então, vamos resolver, ó. Semínima mais semínima. Vem aqui, ó, eu trouxe as figuras aqui ao lado para ficar mais fácil vocês compreender. Sempre a gente soma de duas em duas, tá? Ó, semínima, tá aqui, ó, semínima mais semínima é igual a uma da de cima. Então, ela vai ser igual a uma mínima. Vou colocar aqui minha mínima. Eu só posso somar de duas em duas e elas precisam ser iguais. Acabou, não tenho mais o que somar aqui. Eu já somei essas duas e me sobrou a terceira semínima. Não tem outra semínima para que eu possa somar ela. Não é isso? Eu não posso somar a mínima com a semínima. Não pode. Elas são diferentes. Poderia somar se elas fossem iguais. Mas a fórmula não me permite acrescentar mais semínima. Ela só pede apenas 3 semínimas. O que é que eu faço com essa semínima aqui? Eu vou trazer ela aqui para baixo, para que vocês compreendam, tá? Vou pegar ela que estava aqui em cima, vou trazer aqui para baixo que ela me sobrou. Ó, vou ligar ela. O que é que acontece aqui, ó? Existem duas figuras de som, tá? Eu somei, a minha ideia foi querer somar as 3 semínimas, mas eu não consegui, porque a fórmula não me ajudou com isso. Então, nesse compasso aqui, nessa fórmula, fica difícil a gente encontrar apenas uma figura, que seria um som só, com a soma dos 3 tempos. Tá entendendo? Então, o que é que faz? Para resolver isso, eles pegam essa semínima aqui e converte ela em um pontinho, ó. Repete a mínima e converte a semínima em um ponto, que é o que chamamos de ponto de aumento. Esses pontos de aumento, na verdade, eles são figuras. Eles representam alguma figura. Eles vão representar. Não é só apenas um ponto ali insignificante. Tá? Então, o que a gente precisa entender? A gente precisa descobrir que figura é aquela, que figura aquele ponto está representando. Tá certo? Então, é uma coisa que eu quero que vocês compreendam agora. O ponto de aumento, eles também são figuras. E a gente precisa descobrir que figura é. Então, ó, vamos compreender aqui. Se eu tenho uma semibreve e ela está pontuada, lembra lá do conceito que tem no MSA? O que é que o MSA fala? Ele fala que o ponto de aumento é a metade do valor da figura. Se aqui é uma semibreve, quem é a figura que representa a metade da semibreve? Então, ó, vamos observar aqui essas figuras que eu coloquei na sequência. Eu sempre falo que essas figuras, elas precisam estar em nossa mente, nessa fileirinha assim, ó, na sequência assim, ó, verticalmente, porque fica mais fácil a gente fazer a soma, calcular, pensar, analisar sem precisar de lápis. Eu gosto disso daí, porque na hora que você vai tocar, você precisa fazer esses cálculos, precisa somar tudo isso em mente, fazer aquele cálculo rapidinho. Então, você começa a se libertar da ponta do lápis.
tá? Então, ó, se eu tenho uma semibreve, a semibreve, quem é a metade da semibreve? É a figura que está abaixo dela, é a mínima. Quem é a metade da mínima? É a semínima. Quem é a metade da semínima? É a colcheia. Quem é a metade da colcheia? É a semicolcheia. E assim, sucessivamente. É sempre assim. Então, ó, se eu tenho uma semibreve e ela tá pontuada, então esse ponto aqui, ele representa a mínima, que é a metade da semibreve, tá? Então, é assim que a gente vai colocar. E sempre eu vou colocar essa ligadurinha aqui, tá certo? Para representar que é um som ligado. Eu tô ligando os valores das duas ali. É apenas um som só, tá bom? Vamos aqui, ó, a mínima pontuada. Então, repetir a mínima e eu descubro que esse ponto de aumento, ele está representando a semínima, que a semínima é a metade da mínima. É isso daqui. Semínima pontuada é uma semínima ligada a uma colcheia. A colcheia não é a metade da semínima? A colcheia é a metade da semínima. Então, esse ponto de aumento está representando a colcheia. Aqui, ó, colcheia pontuada é a mesma coisa que colcheia ligada a uma semicolcheia. A semicolcheia pontuada é a mesma coisa que uma semicolcheia ligada a uma fusa. Tá bom? Coloquei essa fusa aqui. Claro que a gente não vai encontrar no nosso inário, tá? Mas para vocês compreender e saber descobrir que figura é toda vez que vocês encontrar um ponto de aumento, vocês saber descobrir a figura que está representando aquele ponto de aumento. Vamos agora descobrir como é que a gente vai fazer se o ponto de aumento for duplo. É a mesma lógica, gente, é a mesma coisa. Vamos lá, ó. Se eu tenho uma semibreve, o meu primeiro ponto, ele é a metade da figura, o segundo ponto vai ser a metade do primeiro ponto. Compreendeu? O segundo ponto jamais vai ser a metade da figura. Só apenas o primeiro ponto é a metade da figura, ó. Quem é a metade da semibreve, ó? É a mínima. E quem é a metade da mínima? É a semínima. Então, coloquei aqui. É sempre assim, ó. O primeiro ponto é a metade da figura e o segundo ponto é a metade do primeiro ponto. Tá bom? Observe que ele segue a sequência certinha das figuras, na ordem das figuras, ó. Semibreve, mínima, semínima. Sempre vai dar certinho, gente. Não tem erro. A mínima com duplo ponto de aumento. Vamos descobrir que figuras são esses pontos de aumento, ó. Mínima. Quem é o primeiro ponto? Quem é a metade da mínima? É a semínima. E o segundo ponto? É a metade do primeiro ponto, que vai ser a colcheia. Então, ó, mínima, semínima, colcheia. Ó, mínima, semínima, colcheia. Tá vendo? Aqui, ó, semínima com duplo ponto de aumento. Semínima, o primeiro ponto de aumento vai ser a colcheia, que é a metade da semínima. E o segundo ponto de aumento vai ser a semicolcheia, que é a metade da colcheia. Ó, semínima, colcheia, semicolcheia. Estão compreendendo? Não é difícil, tá? É só vocês entender. Colcheia com duplo ponto de aumento, ó. Colcheia, primeiro ponto é a metade da colcheia, que vai ser a semicolcheia. E o segundo ponto vai ser a metade do primeiro ponto, que vai ser a fusa. Aqui, ó, semicolcheia com duplo ponto de aumento, ó. Semicolcheia, o primeiro ponto de aumento vai ser a metade da semicolcheia, que no caso é a fusa. E o segundo ponto vai ser a metade do primeiro ponto. Então, a metade da fusa é a semifusa. Tá bom? Então, é assim que a gente descobre que figura aquele ponto está representando. E é importante vocês compreenderem isso daí, para que vocês saibam aplicar o valor na hora de tocar. Cada figura de som, cada figura de silêncio precisam ter o seu valor. Tá certo? Esse exercício 6. Já descobrimos, o compasso dele é 3/4. A gente sabe que são 3 semínimas dentro de cada compasso. Só que, observa aqui, ó, eu tenho uma semínima pontuada. Eu preciso descobrir que figura é. Que figura esse pontinho está representando? Ó, eu trouxe aqui a semínima pontuada, que é a mesma coisa que uma semínima ligada a uma figura que é a metade dela. Quem é a metade da semínima? É a colcheia. Então, esse ponto de aumento, ele está representando a colcheia. Ele é uma colcheia, tá? É porque eles uniram ali os valores. Eles querem um som só unido, um som só. Mas eles pegaram o valor da colcheia da próxima semínima e uniram ali
a primeira semínima, unir o som. É basicamente como se fosse a ligadura de valor. A ligadura de valor, ela precisa da ligadura, mas ela pega uma figura lá na frente e une o som ali. Duas figuras unem o som. E já o ponto de aumento, ele é praticamente a mesma coisa. É para unir o som, para ter um som só. Por isso que eles convertem aquela determinada figura em um pontinho, tá bom? Então, aqui, ó, já descobri que esse ponto de aumento é uma colcheia. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, uma mínima pontuada. Então, ó, vou colocar a mínima pontuada e vou descobrir quem é esse ponto de aumento. Ó, mínima, a metade da mínima é a semínima. Então, esse ponto de aumento é uma semínima. Logo, eu já estou entendendo que, ó, a minha primeira mínima é a soma das duas semínimas. Então, essa mínima vai ser a primeira e a segunda semínima do compasso. E esse ponto de aumento é a minha terceira semínima. Vai ser tudo dentro de um som só. Vou tocar. Vou solfejar, na verdade, aí, fazer a linguagem rítmica, né? Dentro, um som só, um tá só, porém com os 3 tempos unidos. Olha aqui esse estudo 10 da página 38. Eu achei isso aqui interessante e resolvi trazer aqui. Esse estudo 10 na página 38, temos uma mínima pontuada ligada a outra mínima pontuada. Então, a gente já tem o ponto de aumento simples nas duas figuras e eles ainda acrescentaram uma ligadura de valor, porque tá ligando duas figuras com a mesma altura no pentagrama. Não é isso? Vou trazer ela aqui, eu vou descobrir. Essa primeira mínima, ó, é uma mínima ligada a uma semínima. Ó. Ela é isso aqui. Esse ponto de aumento aqui dessa mínima é uma semínima. E a outra é a mesma coisa, ó. Então, ele é basicamente isso aqui, ó. Uma mínima ligada a uma semínima. E no outro compasso também tem uma mínima ligada a uma semínima. E o que é que eles fizeram? Eles, ó, uniram os dois. Eles quer tudo aqui, tudo aqui. Ao invés de tocar, ó, 4 sons, eles uniram tudo. Eu quero um som só. Tá vendo? Então, aqui era para ser 3 tempos, 3 pulsos nesse compasso, de acordo com a fórmula, né? Mais 3 pulsos nesse compasso, ia ser o quê? 6 pulsos ao todo. Ele quer que continue os 6 pulsos, porém com um som só. Um som só. Eu vou tocar só uma tecla, né? Ou no instrumento, se você estiver tocando um instrumento, você vai tocar aí só um dó e vai contar um som só e vai contar 3 tempos mais 3 tempos, ou seja, ao todo vão ser 6 tempos dentro de um som só. Tá bom? Então, aí nós temos aí o ponto de aumento simples com uma ligadura de valor. Bem interessante isso, né? Um som só, que ao todo, ó, foi que eu fiz aqui, ó. Mínima mais mínima é igual a semibreve. Semínima mais semínima é igual a mínima. Tá vendo, ó? Unir. Eu só fiz só uma soma aqui, ó. Mínima com mínima, semibreve. Semínima com semínima, deu a mínima, que ficaria... Deixa eu voltar aqui. Só pego essa mínima, converto num pontinho, fica uma semibreve pontuada ali, tá? Mas eles não poderiam fazer isso jamais, porque são 2 compassos. Se eles colocassem uma semibreve pontuada, eles iam fugir do que a fórmula de compasso está pedindo, né? Não ia dar certo. Então, eles não poderiam fazer isso jamais, tá? Por isso que eles fizeram isso aqui. Eles preferiram colocar uma ligadura de valor, porque eles não queriam que tocasse esse último dó. Queria só um som só, tá? No nosso inário, gente, só existe apenas esse hino aqui, o hino 228. Esse hino 228, ele tanto tem o ponto simples, o ponto de aumento simples, como ele também tem o duplo ponto de aumento, né? E é importante que a gente descubra que figura esses pontos estão representando, tá? Vamos lá, ó. Aqui nós temos uma colcheia pontuada. São 2 notas, porque está representando 2 vozes. Nós temos aqui a voz, ó, tá na clave de sol. Então, a nota de cima é a nossa voz principal, o soprano. A nota de baixo está representando aí o contralto, tá? E o ponto de aumento está nas 2 vozes, tá bom? Mas é uma colcheia pontuada. Eu trouxe aqui a colcheia pontuada. E para a gente descobrir que figura é esse ponto de aumento, vocês já sabem, o ponto de aumento é a metade da figura. A metade da colcheia é a semicolcheia. Então, esse ponto de aumento aqui, ele é uma semicolcheia. Olha só. Essa aqui, ó, é uma semínima com duplo ponto de aumento. Tanto está na voz do soprano quanto na voz
do contralto. Aqui, ó, na voz do tenor e na voz do baixo também tem esse duplo ponto de aumento, que vai ser a mesma coisa. Vamos descobrir que figura é. O nosso primeiro ponto, ó, é a metade da semínima, que é a colcheia, e o segundo ponto é a metade do primeiro ponto. Semínima, colcheia, semicolcheia. E segue a sequência, dá certinho essa sequência de figuras, como aqui na ordem, né? Então, ó, aqui nós temos uma semínima, o primeiro ponto é uma colcheia e o segundo ponto é uma semicolcheia. Tá. Até aí, então, gente, eu tô apenas explicando como vocês descobrir qual é a figura que aquele ponto está representando, tá? Mas aí vocês precisam também trabalhar em divisão proporcional para descobrir o valor de cada figurinha dessa, de cada ponto desse aí, de acordo com a fórmula, tá bem? Olha só. Aqui, ó, nós temos, nesse mesmo hino, nós temos uma fórmula 3/4. E eu preciso descobrir qual é o valor dessa colcheia pontuada, né? Então, venho aqui e vou colocar, ó, a fórmula 3/4, coloquei aqui 3 semínima, ó, 3 semínima. O 4 está representando a figura da semínima, não é? Então, ó, 3 semínimas. Então, eu sei que dentro de cada compasso desse hino inteiro, eu preciso de 3 semínimas apenas. Só que, já de cara, vocês conseguem observar que ele não tem só semínima. Ele tem colcheia, ele tem semicolcheia, ele tem mínimas. Então, aí tá uma brincadeira de bastante figuras, né? Então, vamos lá. Não é só 3 semínima. Eu quero descobrir qual é o valor da colcheia pontuada. Tá? Então, ó, se a gente olhar aqui para essas figuras que estão na ordem, que eu sempre falo para deixar na mente memorizado, a semínima está aqui, todas as figuras que estiverem abaixo dela são de menor valor que ela. Todas as figuras que estiverem acima dela são de maior valor que ela. Tá bom? Então, ó, a colcheia e a semicolcheia eu já sei que são menor que a semínima. Então, elas vão estar trabalhando a subdivisão de cada tempo, de cada pulso. Tá bom? 3 semínimas seria, ó, tá, tá, tá. Seria 3 tá. Aqui eu quero descobrir o valor da colcheia. Então, eu vou pegar a minha primeira semínima e vou subdividir ela em colcheia. Ó. A primeira semínima vai ser 2 colcheias, não é isso? Ó, colcheia mais colcheia, ó, colcheia mais colcheia igual uma da de cima. Colcheia mais colcheia igual a semínima. Vou aqui, ó, colcheia mais colcheia é igual a uma semínima. Estou subdividindo ela em colcheia, para mim descobrir qual é o valor dessa colcheia pontuada. A terceira semínima, faço a mesma coisa, ó. Subdivido ela em 2 colcheias, tá? Feito isso daqui, observa que aqui na frente dela tem uma semicolcheia. E o ponto de aumento que está acompanhando a colcheia, ele também é uma semicolcheia. Então, eu preciso chegar à subdivisão aqui, subdividir a semínima até a semicolcheia. Eu já descobri que para cada semínima precisa de 2 colcheias. Se eu subdividir uma semínima, eu vou encontrar 2 colcheias. Mas eu preciso saber também sobre a semicolcheia, porque o ponto de aumento é a semicolcheia. Então, vamos lá. Vou pegar cada colcheinha dessa e vou subdividir também, ó. Vai ficar, ó, aqui vai ficar 2 semicolcheias para essa colcheia e 2 semicolcheias para essa colcheia. Eu vou fazer só da primeira semínima para ficar mais fácil, ó. Semicolcheia mais semicolcheia é igual a uma colcheia. Faça a mesma coisa com a outra. Semicolcheia mais semicolcheia igual a uma colcheia. E as 2 colcheias igual a semínima. E o que eu quero dizer, ó? Que dentro dessa semínima, eu posso colocar 2 colcheias. Se eu colocar 2 colcheias, vai dar igual a uma semínima. E se eu colocar 4 semicolcheias, também eu vou chegar na semínima. Então, dentro dessa semínima, eu tanto tenho 2 colcheias, quanto eu tenho 4 semicolcheias. Tá? Então, vai dar certinho uma semínima, é isso que eu quero dizer. Então, ó, a colcheia aqui, pontuada, eu já descobri que ela é a metade da semínima. Não é isso? Eu não preciso de 2 colcheias. Então, uma colcheia vai ser a metade, a outra colcheia vai ser a outra metade. Olha aqui.
Vamos imaginar que aqui é o nosso pulso. É o nosso pulso, o nosso antigo pulso, tá? Na verdade, é uma linha sobe e desce. Eu trouxe aqui para ficar mais fácil a compreensão de vocês, tá bom? Então, ó, vamos imaginar que esse pulso aqui é a semínima. É inteiro, ó, tá até embaixo. Quando eu entro na subdivisão da colcheia, eu vou pegar, ó, essa metade aqui vai ficar com a duração de tempo de uma colcheia e essa metade aqui vai ficar com a duração de tempo da outra colcheia. Então, vai ser 2 tá, ó. Tá. E agora, tá. Então, vai ser um tá subindo, um tá descendo. Por quê? Porque o tempo foi subdividido em 2 colcheias. Tá bom? Então, ó, só nessa explicação, eu já entendo que essa colcheia aqui sozinha, se ela tivesse sozinha, se ela não estivesse com esse ponto de aumento, ela ia ter a duração da metade da semínima. Ou seja, ela ia ter um meio, uma de 2, ó. Ela é uma de 2 que eu preciso somar para encontrar a semínima. Ela é só uma. Então, chamamos ela que ela tem meio tempo. Só que a gente precisa incluir essa semicolcheia do ponto de aumento, não é? Então, vamos imaginar, essa metade está garantida, então esse ponto de aumento, ele já está entrando na outra metade do tempo. Como ele é uma semicolcheia, se vocês forem olhar, ó, a segunda colcheia aqui, ela foi subdividida em 2 semicolcheias, tá? O que é que eu vou fazer aqui? Vou pegar a segunda colcheia e vou subdividir em 2 semicolcheias. Exatamente aqui, ó. Ficou uma colcheia aqui e 2 semicolcheias para outra metade da semínima, tá? Foi o que eles fizeram? Eles pegaram essa primeira semicolcheia e converteram no pontinho. E a segunda semicolcheia, eles colocaram aqui, ó, tá? O que é que a gente vai fazer agora? Vamos descobrir. A colcheia, ela equivale a metade do tempo, ela tem meio tempo. E a semicolcheia, ela só tem 1/4 de tempo. Ô, irmã Desseli, você tirou isso de onde? Não são 4 semicolcheias? Eu não preciso somar 4 semicolcheias para encontrar a semínima? Então, ó, essa é uma de 4. Essa é uma de 4. Essa é uma de 4 que eu preciso. Essa é uma também de 4 que eu preciso somar. Por isso que a gente fala que o valor da semicolcheia aqui é 1/4. 1/4. Tá? O valor dela é 1/4. Então, aqui, ó, 1/2. O valor dessa semicolcheia é 1/4 e o valor dessa também é 1/4. Tá bom? Não importa. Se essa semicolcheia tivesse desse lado, ela também teria o mesmo valor de 1/4. Porque eu preciso somar 4 semicolcheias para encontrar a figura de um tempo. Tá bom? Então, ó, a duração de tempo dessa colcheia pontuada seria isso aqui, ó. A metade mais a metade da outra metade. Ela ia ficar até aqui. Aí depois a gente tocaria essa última semicolcheia aqui, que seria só esse pedacinho aqui de valor que ela ia ter. Estão compreendendo? Isso é divisão proporcional, gente. Vamos agora falar sobre a semínima com duplo ponto de aumento? Vamos lá. É a mesma lógica que vamos compreender. A semínima, de acordo com a fórmula de compasso, eu já entendi que ela é minha primeira semínima. Então, ela tem um tempo completo. Ela é um pulso completo. Tá completinho. O primeiro ponto é uma colcheia. Então, se minha primeira semínima já está completinha, então esse primeiro ponto está entrando na segunda semínima. Certo? Então, lá, ó, vou colocar a minha segunda semínima aqui e meu primeiro ponto é a colcheia. Então, ó, já entendo que ele é essa metade aqui, tá? E o segundo ponto é a semicolcheia. Então, ele vai ser a metade da outra metade, ó. Ele vai ser isso daqui. Tá vendo? Vocês lembram que aqui na colcheia pontuada, não foi assim que a gente descobriu? Aqui também, ó, é uma colcheia ligada a uma semicolcheia. Uma colcheia pontuada. É a mesma lógica. Tá bom? Então, vai ficar, ó, a semínima, ela tem um tempo completo, que é a minha primeira semínima. O primeiro ponto de aumento, ele é a metade do segundo tempo, a metade da segunda semínima. E o segundo ponto de aumento, ele é a metade da segunda semínima.
Tá vendo? E aí, observa que eles repetem aqui a semicolcheia, que é justamente a outra metade que ficou faltando aqui. Porque até então, como que vai ser o som dessa semínima com duplo ponto de aumento? Vamos lá, ó. Ela vai começar aqui, ó. Tá. Aí entra aqui, ó. Para aqui. Essa é a duração de tempo dessa semínima com duplo ponto de aumento, ó. Tá. Paro aqui e falo o outro tá. Tá. Bem rapidinho, que é só para complementar a segunda semínima aqui, ó. Essa semínima ela tem som, tá aqui, ó. Vai ser tocada outra nota no instrumento, né? Ela tem som e é bem pequenininho, é só um quarto de tempo. Um quarto do tempo da segunda semínima. Tá certo? Voltando aqui ao nosso MSA, vamos agora compreender. O ponto de aumento é um ponto que, colocado à direita da cabeça da figura musical, aumenta metade da sua duração. Vocês agora conseguem compreender o porquê, né? Pode ser usado tanto em notas musicais quanto em pausas. Pausas é a grafia de silêncio, tá? Então, ele trouxe aqui os quadros, ó. Semínima pontuada é igual a semínima ligada a uma colcheia. E trouxe aqui na grafia do silêncio uma coisa para vocês prestar atenção. Observa que na grafia do som, ele vem acompanhado da ligadura. Por quê? Porque a grafia de som já fala, tem som, vai ser tocado. Então, o som precisa se unir quando existe o ponto de aumento, né? Ele vai ser unido. Já no silêncio, não tem som. Então, não precisa de ligadura, tá bom? Não precisa dessa ligadura. Então, ó, semínima, colcheia. Mínima pontuada é igual a mínima ligada a uma semínima. Na grafia do silêncio, mínima pontuada é igual a mínima e uma semínima. Colcheia pontuada é igual a uma colcheia ligada a uma semicolcheia. Na grafia do silêncio, colcheia pontuada é igual a uma colcheia e uma semicolcheia. Semibreve pontuada é igual a uma semibreve ligada a uma mínima. Na grafia do silêncio, semibreve pontuada é igual a uma semibreve e uma mínima, tá bom? Então, ó, vamos falar agora sobre o ponto duplo. O primeiro ponto aumenta metade da duração da figura e o segundo ponto aumenta metade da duração do primeiro ponto, como a gente acabou de ver lá no slide. Semínima com duplo ponto de aumento é a mesma coisa que uma semínima ligada a uma colcheia, que é a metade dela, que ligada a uma semicolcheia, que é a metade do primeiro ponto, tá bom? Aí aqui, ó, no inário só existe um hino com ponto de aumento duplo, que é o hino 228, que é o que nós acabamos de analisar lá no slide. Chegamos ao fim, gente, de nossa aula, mais uma aula. Espero de coração que vocês tenham compreendido o que é, vocês agora saibam o que é um ponto de aumento, né? Saibam descobrir que figura representa o ponto de aumento, tá? Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Gente, deixa um like pra mim, curte aqui pra mim, compartilha com seus amigos, me ajuda muito. Comenta aqui o que você achou da aula, se ficou com alguma dúvida. E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!